Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro do livro Raízes Profundas. Lembrando que é um livro de um dos alunos do Milton Erickson sobre o trabalho dele. E a gente está lendo aqui no YouTube um vídeo por semana, todas as terças-feiras, às 18 horas. Eu vou compartilhar a tela aqui. Como uma semana para mim acontece muita coisa. Imaginei para você também. Eu não lembro exatamente se a gente fechou o capítulo 3, mas está marcado aqui, tá? Lembrando que a gente está vendo a técnica de separação é, e utilização. Deixa eu localizar aqui de novo: separação e vinculação. E estamos. É isso mesmo. Eu imaginei que a gente não tinha fechado. Vamos fechar aqui. Nesse vídeo de hoje, chegaremos em comunicação paralela, tá? Estamos perto aí da metade do livro, apesar de que talvez ainda vá aí 2 ou 3 vídeos, né, para chegar na metade do livro, porque eu comecei fazendo uma leitura um pouco mais extensa, né? A gente tinha aí 1 hora, né, de vídeo, e agora eu reduzi, às vezes 15, 20, 25 minutos, são vídeos mais dinâmicos. Por favor, me diz aqui no chat, né, nos comentários do vídeo, o que você acha, se esse ritmo tá bom, ou se você acha que a gente pode lançar 2 vídeos por semana para poder dar uma acelerada. Também me fala, se possível, coloca uma palavra ou uma frase que resuma essa experiência para ti de ler este livro, Raízes Profundas, porque para mim tem sido uma experiência muito interessante, apesar de a maioria das técnicas que aqui estão apresentadas eu já conhecer, mas eu gosto do trabalho do William quando ele vai condensando tudo, organizando tudo e trazendo de uma forma mais objetiva, né? Então, aqui a gente, nesse último trecho, a gente está vendo separação e vinculação simultaneamente, tá? E aí, hoje, a gente vai começar com um texto que chama Ancoragem da Resistência / Sintoma. Então, vamos para o texto. Deixa eu só pegar aqui o marcadorzinho. Beleza? Vamos para o texto, então. Erickson dispunha de muitos meios inovadores para evitar ou reduzir a resistência na terapia. A resistência, inclusive, né, é um tema aí de muitas abordagens, né, inclusive é bem estudado pela psicanálise, como uma forma de resistir não somente à terapia, mas de resistir àquele material psíquico vir à tona, né, e por consequência se resiste à análise também. Voltando para o texto. Uma de suas técnicas consistia em permitir ao paciente ou sujeito que manifestasse a resistência, mas limitando sua expressão a certo ponto, a certo momento ou a certa questão, de maneira a não obstaculizar o trabalho terapêutico ou hipnótico. Eu chamo essa técnica de ancoragem da resistência. Erickson utilizava um método similar com os sintomas, restringindo sua expressão a certo tempo ou lugar. Chamo essa técnica de ancoragem do sintoma. Para ilustrar o princípio, Erickson propõe uma atrativa analogia. Se o proprietário de uma área rural em que a caça é excelente puser placas de passagem proibida, os caçadores entrarão furtivamente. Se, ao contrário, ele se reunir com os caçadores e autorizá-los a caçar numa faixa específica, muito provavelmente eles respeitarão os limites. Isso está em Halley. Essa metáfora que o Erickson usa é justamente para convencer que não adianta a gente trabalhar contra, né, a resistência de uma maneira como se ela não existisse ou como se fosse facilmente driblada. É muito mais fácil utilizar os mecanismos da resistência a favor do processo terapêutico. E aqui consiste um ponto essencial no trabalho do Erickson, que é não existia alguém que não pudesse ser hipnotizado,
porque o Erickson partia da ideia de que era possível trabalhar usar as resistências em prol do sujeito entrar em estado de transe, né? Então, era meio como se ele utilizasse o estado de transe para isso, né? Usava a resistência para conduzir ao estado de transe. Numa lógica do tipo, quanto mais você resiste, mais você mergulha nessa experiência, ou lembre-se sempre que você está no comando, eu só estou te acompanhando, são frases que vão permeando a resistência e que vão utilizando a resistência para conduzir o sujeito para um estado de transe. Voltando para o texto, então, o O'Hanlon vai explicar para a gente um exemplo da ancoragem de resistência e ancoragem do sintoma, né? Que são os termos que ele sugere. Então, vamos lá para a ancoragem da resistência. Texto. Na terapia, seu paciente vai lhe opor resistência de todos os tipos. Pois bem, peça-lhe que aloque essa resistência em determinado ponto, onde seja manejável, onde seja aceitável, onde seja útil. É como se o paciente vigiasse para não sair daquele ponto onde ele pode usá-la. E você se movimenta com liberdade, mas ele o procurou em busca de ajuda e você o alcança sob esse estado de prontidão, graças a essa mudança de contexto. Erickson, né, numa citação trazida pelo Halley, pelo J. Halley. Se um paciente opunha resistência, Erickson canalizava e prescrevia a resistência, mas de maneira a limitar seus efeitos na terapia. Um modo de resistência é a negativa a fornecer informação essencial ao terapeuta. Erickson percebeu que uma mulher que lhe contava sua história estava omitindo 6 anos. Quando lhe fez essa observação, ela se mostrou reticente a falar desse período. Ao que o Erickson lhe disse: pois muito bem, pense com cuidado. De que parte desses 6 anos a senhora não quer me falar? A paciente podia fazer menção a todos eles, menos ao ano de 1927. Depois de ter falado a respeito de todos os demais anos, a paciente decidiu continuar referindo-se também a 1927. Então, aqui é uma ancoragem de resistência, né? Então, o Erickson, ele usa a resistência, né? Em prol, nesse caso, da paciente compartilhar informações. Eu aproveito esse tópico para explicar um tema, né? Que ao Erickson é atribuído a capacidade de trabalhar dentro de um modelo de terapia breve, né? Em intervenções muito focadas. E me parece que uma pessoa que não estuda Erickson a fundo pode ficar com a sensação de que a escuta não era importante para ele, que ele só ia lá, hipnotizava a pessoa e ponto final. E isso é um equívoco. A escuta era diferente da escuta psicanalítica ou da escuta de algumas abordagens da psicologia, era uma escuta estratégica. Então, o Erickson, ele escutava, perguntava, extraía, e a partir daquele contato, ele ia montando uma intervenção. Ou pelo menos é assim que eu vejo o trabalho do Erickson, né? Que eu vejo e que tem um relato direto, que eu me recordei agora, do próprio Jeffrey Zeig, onde ele diz que o Erickson fazia isso algumas vezes, né? Ouvia a pessoa e dizia: agora vá para casa, amanhã você volta para a gente fazer a nossa sessão, intervir em cima disso que foi trabalhado. Então, é uma escuta muito atenta, reconhecendo que quem mais conhece a própria história é o próprio sujeito, e é uma escuta estratégica, pensando o que está vindo, né, o que vai ser trabalhado, ou a nível de comportamento, ou a nível de inconsciente. Tá? Vamos seguindo. Ancoragem do sintoma. Texto. Erickson tratou de uma mulher que tinha fobia a viajar de avião. Ela foi colocada em transe, sugerindo-lhe que alucinasse estar no ar. Ela manifestou, então, as costumeiras reações fóbicas. Em seguida, foi-lhe dito que, enquanto o avião aterrissasse em sua alucinação,
Todos os seus medos e fobias abandonariam seu corpo e ocupariam o assento ao lado. Ela despertou livre da fobia, mas daí por diante não deixava ninguém sentar naquela cadeira, pois a fobia ficara ancorada nesse ponto específico. A separação e vinculação simultâneas ocorreram pelo afastamento da fobia do corpo e pela sua vinculação do assento. É uma descrição de Zweig, esse é um caso muito famoso, inclusive após o Erikson também chega à conclusão de que a fobia dela não era apenas de avião, mas de lugares suspensos, né? De lugares fechados e suspensos. Tanto que ele testa ela caminhando em cima de uma ponte, né? E ela não sente nada, mas passando de carro ela tem a reação, ou de ônibus ela tem uma reação. Então, é um caso bem interessante esse. Inclusive, o Erikson traz ela para um dia de supervisão com os seus alunos e ela pede para que eles não sentem naquela poltrona verde, se não me falha a memória, porque aquela poltrona estaria, né, com todos os seus medos e com todas as suas fobias, tá? Voltando para o texto. Erikson teve por paciente um médico de 82 anos que estava à beira da morte por causa de um câncer. Tentava-se o controle hipnótico da dor. O homem experimentava uma dor intensa, mortal, aniquiladora em todo o corpo. Erikson lhe falou sobre o bem conhecido fenômeno da dor deslocada ou transferida, em que o trauma original ocorrido numa região é experimentado como dor em outra parte do corpo. Quando se sofre um infarto, dói o braço esquerdo, embora o trauma principal ocorra no coração. De maneira semelhante, Erikson sugeriu ao médico que, já que o que fazia sofrer era a dor generalizada em todo o corpo, se conseguisse concentrar toda essa dor aniquiladora em sua mão esquerda, provavelmente ela não afetaria tanto. O paciente concordou e desenvolveu uma dor aguda na mão esquerda. Ele não era canhoto. A dor fora fragmentada, destroçada e vinculada a uma parte do corpo, a mão esquerda. Esse caso está escrito em Rossi, Ryan e Sharp. Olha só que legal, né, pessoal? É quando o Erikson faz isso. Primeiro, vejam que ele usa uma linguagem adequada ao médico, né? Ele usa uma metáfora, que não é bem uma metáfora, é uma explicação técnica em cima do que o médico conhece, né? Então, o médico sabe que quando a pessoa tem um infarto, ela sente uma dor no braço esquerdo e que, na verdade, o trauma está sendo no coração. Então, ele usa uma informação que faz parte do universo do paciente para preparar o terreno para o que vai ser feito posteriormente. Então, muito estratégica, muito estratégico o pensamento do Erikson, tá? Seguindo, uma mulher tinha a alucinação de que havia homens nus flutuando sobre a sua cabeça. Quando ela chegou ao consultório de Erikson, foi persuadida a deixá-los no banheiro. Em seguida, desenvolveu episódios psicóticos, mas Erikson fez com que ela os embrulhasse separadamente em envelopes de papel manilha e os levasse ao consultório. Claro, pessoal, que essas intervenções do Erikson com psicóticos, o Erikson era psiquiatra também, né? Então, eu não recomendo, se você estuda apenas hipnose ericksoniana, que você conduza um trabalho com psicóticos, tá? Seguindo o texto, isso serviria para mantê-la funcionando adequadamente em seu trabalho com as pessoas. Ocasionalmente, a mulher visitava o consultório para entregar ou dar uma olhada nos envelopes dos seus episódios psicóticos. Erikson os conservou durante muitos anos, mesmo quando a mulher se mudou para outra cidade. Às vezes, ela viajava para verificar esses envelopes, onde os seus sintomas ficaram ancorados. Rossi, 1980. Então, é muito bonito, né? Agora, se você me pergunta, Adam, vou fazer essa intervenção com todo o psicótico que vai dar certo? Provavelmente não vai funcionar do mesmo jeito, porque aqui é um contexto específico, né? Uma intervenção feita sob medida. Então, para ela, funcionou muito bem. Não significa dizer que deve ser generalizado, tá bom? E, por fim, Milton Erickson trabalhava, quer dizer, eu disse por fim, mas é isso mesmo.
Milton Erickson trabalhava quase como um editor da experiência, da percepção e do comportamento humanos, cortando aqui, emendando ali. Desde as primeiras experiências com a hipnose, ele havia percebido quão maleáveis são os significados humanos. As operações de separação e vinculação são modalidades de construção de significados e resultados para os pacientes em psicoterapia. Então tá aí, né, pessoal? Chegamos ao fim desse capítulo. Próxima semana a gente entra em comunicação paralela, né? É o capítulo 4, né? Eu não lembro do total de capítulos que está organizado. Tá aqui, ó, são 10 capítulos. Então, a gente vai entrar aqui no capítulo 4, que é comunicação paralela. E ainda falta 4 capítulos para a gente terminar os padrões genéricos e entrar nos elementos da terapia da hipnose ericksoniana, que são os últimos capítulos, e também vamos dar uma olhada nos anexos. Tá bom? Então é isso. Por favor, curte esse vídeo, porque vai ajudando aqui o YouTube a organizar o material e a divulgar o material. Compartilha com alguém que você acha que pode ser útil e comenta aqui comigo como tem sido essa experiência. Valeu, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!